8º ano, que satisfação, que alegria estar com vocês hoje nessa manhã, uma manhã ensolarada, o sol aquecendo o nosso coração, né, Billy Paul? Depois aí de um São João abençoado, calmo, tranquilo, eu espero que tenha sido, né? Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje trabalho um tema, né, dando continuidade, encerrando aí esse ciclo, pelo menos do modo de produção que foi primitivo ou comunal, modo de produção escravista, e hoje a gente passa para o modo de produção asiático, né, fechando então esse tema aí. Dar as boas-vindas a vocês que nos assistem então pela TV Nova Nordeste, né, a todos que estão aí já ligados na televisão, eu espero que estejam bem, com saúde, né, todo muito tranquilos. Eu trago hoje aqui a visita da professora Vanessa. Seja bem-vinda, professora Vanessa. Opa, olha eu aqui novamente para mais uma aula de geografia, né? Olha que legal, que massa estar com vocês. Estou já aqui acessando o chat para interagir com vocês, né? Vamos lá, gente, compartilha aí seus comentários, né? O que é que você está tendo dúvida, se existe alguma dúvida durante a aula, deixa comentário, deixa dúvida, que a gente vai ficar aqui atento, tá bom? Então, bons estudos para todos e todas. Vamos lá, então? Primeiro assunto nosso de hoje, aí só para a gente dar uma recapitulada, né? Trazer de volta um pouco a memória, um pouco desses assuntos que a gente tem. A escravidão, gente, no Brasil, né? Olha, a escravidão no Brasil, a gente sabe que ela chegou, de fato, efetivamente aí, no finalzinho, aí, segunda metade do século XVI, mas precisamente em torno de 1535, 1540, né? Foi essa época aí. Eu queria dizer a vocês que no texto aí que você acompanha, mas pode trazer para mim, deixa eu ficar mais perto de você assim, ó, mostrar. Dando close. Dando close. Close, girls and the boys. Ó, meu povo, o Brasil, a gente sabe que o Brasil passou a fazer parte do Império Colonial português exatamente em 1500, né? É quando Portugal toma posse. Portugal chega aqui com a esquadra de Pedro Álvares Cabral, toma posse, né, dessa região, de um território que já tinha sido negociado entre Portugal e Espanha com a bula Intercetera e depois o Tratado de Tordesilhas. Eu vou pegar aqui sempre emprestado um pouquinho do assunto de história para a gente explicar essa parte de geografia. E lembrar para vocês o seguinte, eu sei que esse nome aí, viu, professora Vanessa, bula Intercetera, talvez seja desconhecido, né, de vocês, né? Mas aí o Papa Alexandre VI, né, que era o Rodrigo Borgia, era um Papa espanhol, né? Ele, quando assume, ele faz um acordo ali entre Portugal e Espanha, que eram os dois países católicos, né, da Europa, ali, finalzinho do século XV, né? Tanto que a data da bula Intercetera é 1493, tá? 1492 é a chegada de Cristóvão Colombo, né, às ilhas ali do Caribe, da América Central, tá certo? Mais precisamente São Tomé e Príncipe ali, aquela região que eram as ilhas Guananahani, hoje, né, ali do Caribe, ali de São Tomé e Príncipe, aquela região. E aí, um ano depois, veio a bula Intercetera dividindo, né, as terras ao meio. Só que pelo tratado da bula, né, as dimensões, Portugal não ficaria com nenhum território hoje compreendido como o Brasil. Ficaria só com as ilhas do Atlântico e a costa africana, que eles já tinham colônia desde 1415. Olha só, faz tempo, né? Então, eles se reúnem na cidade de Tordesilhas, da Espanha, e mudam de 100 para 370 léguas, né, a leste das Ilhas da Madeira, Cabo Verde e Açores. Portanto, corta a América do Sul no meio. Então veja que o território de Portugal seria maior do que hoje é o Brasil, tá certo? E aí, mas Portugal estava preocupado em consolidar a rota, né, para as Índias. Então o Brasil ficou relegado aí a nada. Por isso que a gente vai ter a invasão francesa com Villers-Gaillon, no Rio de Janeiro, né, fundando a França Antártica, e somente depois, por volta de 1530, 35, 37, é que a gente vai ter com Mendes Sá, né, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, e eles vão para a ilha de São Luís, fundando aí a França equinocial.
e somente posteriormente eles são expulsos aí e vão para a Guiana Francesa, né? Que era território português, mas foi feito um acordo aí na época, e a gente vai ter, por exemplo, além do Brasil, a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana Holandesa, não é isso, professora? Exatamente. Peguei no flagra, viu? Peguei no flagra. Então, gente... Tô aqui atenta ao chat, viu? Aguardando interações. Qualquer dúvida aí, pode... Aqui ao vivo, a gente faz assim, ao vivo tem preferência, né, Billy Paul? Pode chegar e perguntar que a gente responde na hora. Tô igual aqueles repórteres da televisão, né? Ao vivo, pode chegar na hora que a gente para na hora e vai. Mas, bom, em tela cheia, então, para a gente acompanhar essa leitura do texto e essa explicação. Ó, escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI, por isso que eu fiz esse preâmbulo todinho, né? Essa introdução todinha. Então, em 1535, aí a data precisa, chegou a Salvador, na Bahia. Por que chegou em Salvador, na Bahia? Porque foi a primeira capital do Brasil, foi Salvador, certo? Tá? Então, o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, né? Ela era a princesa regente. Dom Pedro II estava em viagem à Europa, né? Me parece que foi para a coroação da Rainha Vitória, que era sua prima, né? E aí, é interessante, né? As monarquias europeias, e no caso do Brasil, né? Dos Habsburgos, Bourbons, Alcântara, né? Aquela família, Portugal tinha as ramificações muito grandes, embora a Rainha Vitória da Inglaterra, ela tenha uma ligação muito grande com a Alemanha, né? Corbuto e Gotha, é o sobrenome dela. Que a casa, viu? Uma curiosidade, professora Vanessa. A casa hoje de Windsor, da Inglaterra, mudou o nome, sabe quando? Você lembra? Não era nascida, não. Eu já era um rapazinho já. Já tinha meus 14 anos, era. Depois da Primeira Guerra Mundial, gente, a Inglaterra passou a sofrer algumas revoltas, né, urbanas, porque o pessoal passou digamos assim, a rechaçar, né, os descendentes de alemães, as lojas que eram de pessoas descendentes da Alemanha. E aí o interessante é que a rainha da Inglaterra, a família real britânica, ela tem uma descendência, né, anglo-saxônica. Então, Gotha e Corbuto, ou Corbuto e Gotha, era o sobrenome da rainha da Inglaterra. Então, quando a rainha Vitória, né, passou-se, teve o rei George, né, o rei Guilherme e tal, e quando chega na Primeira Guerra, houve uma necessidade de mudar o nome, né, da família real de casa de Gotha Corbuto para a família de Windsor, o Palácio de Windsor. Como era o palácio inabitável, né, então ficou aí a casa de Windsor até hoje, né, da família real britânica, para desmistificar um pouco essas questões. Então, Dom Pedro II, a família real portuguesa, né, também tem essa descendência, tudo parente, próximo. Os casamentos eram feitos, né, entre reinos, em alianças, por isso que todo mundo era primo, parente, era avô, tio, né, e assim por diante. Certo? É importante, né, a gente também destacar sobre essa questão aí da Lei Áurea, que foi um jogo político-econômico, né? Porque se a gente for ver, a lei mesmo, quando saiu, só tinham 2 artigos. E fora que esses povos, né, que foram escravizados, povos africanos que foram trazidos para cá, né, para o território brasileiro, escravizados, eles foram jogados à própria sorte. Né, você diz ali que foi cancelada, né, a escravidão no Brasil, certo? E aí coloca 2 artigos só assina o papel e jogam esses povos a Deus dará, né, como se diz a história. Então, de fato, é uma coisa para a gente refletir, porque não houve, né, com essa Lei Áurea, uma inclusão desses povos em direitos, né, de ter acesso. Um povo que saiu, foi arrancado, né, dos seus territórios, lá na África, trazidos para cá, para sofrer crueldades, massacres, que eram submetidos a isso. E aí, de repente, se tornam livres
né? Sem nenhuma inclusão, o Estado não deu nenhuma condição para que eles vivessem com dignidade, eles começam, né, a passar por muitas situações difíceis, né, e ficar à margem da sociedade, certo? Passar por fome, não ter onde morar. E muitos deles, né, depois da abolição aí dessa Lei Áurea, preferiam até permanecer com os seus senhores, né? Porque ali, pelo menos, tinha, sei lá, um resto de alimentação, né? Porque eles também não tinham muito direitos, mas iam viver nas ruas. Então, alguns deles até preferiram permanecer. Então, é uma questão para a gente refletir que houve esse marco. A gente estuda isso na história, né? Essa questão da Lei Áurea, houve esse marco, mas que lei foi essa, né? Essa lei realmente incluiu esses povos, né? Essa parcela da população, que era muitas, né? Se a gente for ver aí a história do Brasil, foi construído por mãos negras, como a gente costuma dizer, certo? Então, vale a reflexão aí em relação a essa questão. O que a professora Vanessa traz para a gente de informação é importante, né? Até para a gente entender que essa questão da abolição da escravidão parece ser, né? Tanto que a Princesa Isabel é colocada como a redentora, a magnânima, né? Tem seu ponto né? Importante, porque, de fato, ela, enquanto princesa regente do país, ela acaba legalmente, né? Legalmente a escravidão, embora a prática ela perdura até hoje em algumas situações. Mas também é bom lembrar o seguinte, que não tinha nenhuma política social para atender ao escravo, né, ao negro, depois da alforria, depois da abolição. Então, para onde vai esse pessoal? Como é que vai? Vão morar onde? Vão sobreviver de quê? Né? Quem vai absorver? Onde vai absorver? Então, lógico, se você tinha um senhor de engenho ou uma senhora, né, precisa ser só de engenho, né, porque muitas vezes tem o escravo da cidade, o escravo urbano, que trabalhava na casa, trabalhava na rua vendendo produto, o escravo de ganho. Mas na situação de vida, se ele tinha uma situação de vida, primeiro que a condição de escravo, né, dispensa comentário, né, que não tem nada de bom, você ser escravo do outro, né? Mas uma outra condição, às vezes, tinha senhores, tinham donos que tratava bem o seu escravo, né? Tratava bem o seu escravo, até que por uma questão de humanidade e outra por uma questão de inteligência mesmo, porque se você produz para uma pessoa, como é que você vai tratar? É como hoje um empregado. Eu tenho uma empresa, eu trato mal o meu empregado, minha gente, é burrice, é mesmo que dá atirar no pé, porque você vai ter prejuízo de produção, né? Vamos pensar assim, não é? Questão da produção, né? Linha de produção. Um erro que um trabalhador comete numa máquina dessa, o prejuízo é gigante, prejuízo de material, prejuízo da própria máquina se quebrar, né? Eu me lembro muito bem de uma situação, né? Na época em que eu trabalhava na construção civil, eu com 14, 15 anos, eu fui apontador de mão de obra em almoxarife, né? E aí, o que acontecia? Quando chegava 4 horas da tarde, um pedreiro pedia um traço de cimento, uma betoneira daquela, né? Então, um traço para fazer não sei quantos metros cúbicos de concreto. E aí o cara pedia, aí o cara fazia a betoneira, faltando 15 minutos, meia hora para terminar o expediente. Então, quando a gente ia ver, o servente, ao invés de levar o material para ser usado, né, ele não pediam, jogava fora, no meio do mato. Aí quando no outro dia estava lá aquele bolo de concreto perdido, né, perdido. Então, você tem que ter essa consciência. Então, o escravo, quando foi liberto, que tinha uma vida mais ou menos, ele preferiu ficar onde estava, do que sair pelo meio do mundo sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que comer. Tinha que dar condições, né? Havia também muita pressão nesse período dos movimentos abolicionistas, né? Que estavam surgindo ali. E um detalhe, né? Que a gente fala aí dessa lei que foi assinada em 13 de maio de 1888, que hoje, né? Com o movimento negro, né? Agora na contemporaneidade, que a gente fala muito dessas pautas, né? Raciais e tudo mais, é importante a gente destacar que hoje
13 de maio não é dia de negro mais, Não. né? Porque há toda uma reflexão por trás, né, dessa lei áurea aí, o dia que foi assinada essa lei áurea. O dia hoje que a gente se comemora é um dia que é de exaltar também a cultura desse povo, né? Que a gente precisa também trazer essa narrativa da riqueza que é a cultura negra, africana. É um dia de luta, é o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então é importante a gente sempre destacar isso, porque é um dia de luta, é um dia da gente refletir, pensar, valorizar esses povos, né, que foram eles que construíram o nosso território brasileiro. Beleza, é o dia de Zumbi Dos dos Palmares, zumbis, né? isso, exatamente. Então aí eu trago para vocês essa imagem, né? Vocês vão lembrar, a imagem de um bandeirante paulista, né? O Borba Gato, né? Teve outro também, o Domingo Jorge Velho, ou o Ayanguera, né? O pessoal de São Paulo que eram contratados pelos proprietários de terras para entrar no sertão. O sertão, gente, era o interior do Brasil naquela época, certo? Então, entrar no sertão para capturar índios e vender os índios como escravos, né? Então, é lógico que as lutas de resistência dos índios brasileiros contra a escravidão, ela vai existir desde o início, né? Desde o período do escambo, né? Que era a troca de produtos por serviços, ou serviços por, né? Por serviços, enfim. Mas naquela época do pau-brasil, do ciclo do pau-brasil. E quando começam os primeiros engenhos de cana-de-açúcar com Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, né? A gente vai ter aí essa escravidão. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas, né? Foram os índios brasileiros. Então, os bandeirantes paulistas, eles entravam no interior para caçar o índio e, ao mesmo tempo, procurar pedras preciosas, né? E buscando também os temperos, né? As drogas do sertão, que a gente chama. E aí eu trago uma outra foto, uma imagem, né? De escravos, né? Desembarcando na praia, vindo daí um navio negreiro. Então, os negros africanos, eles seriam capturados em possessões portuguesas, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, tá? E regiões como o reino de Daomé, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. E aí eu queria adiantar uma situação para vocês, dizendo que a escravidão no Brasil, ela tem origem, logicamente, com os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, viu, professora Vanessa? Porém, essa escravidão africana, ela começa, de fato, a partir de 1415. Não sei se essa data lhe lembra alguma coisa, né? É porque como eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, né? Já dizia o velho poeta Raul Seixas, né? 1415, gente, é a primeira conquista portuguesa chamada ultramarina. Quer dizer isso, ultramarina, né? Além do território português. A gente vai ter aí na história particular da formação do Reino de Portugal, né? Com a Revolução de Avis. E aí nós temos o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, chamado Príncipe Navegador, né? Ele era filho de Dom João Mestre de Avis. Avis era uma loja, né? Uma loja de comércio, um armazém, uma empresa de comércio de navegação. E os portugueses, eles começam a tentar já buscar uma rota alternativa para comprar os produtos que vinham do Extremo Oriente, das Índias, né? Porque sabiam do avanço dos turcos otomanos, do Império Turco, para chegar até Constantinopla, que vai acontecer em 1453. Porém, anos antes, 1415, os portugueses ocupam Ceuta, ali no Estreito de Gibraltar. Depois chegam nas Ilhas da Madeira, Cabo Verde, e vão fazendo feitorias na chamada navegação de cabotagem, né, pela costa africana. E aí, o que é que vai acontecer? O que é que vai favorecer essa escravidão? Meu povo, o pior inimigo é aquele que a gente não acha que é. Deus me perdoe da bondade de gente ruim e da ruindade de gente boa. Tem uma música de Chico César, né? E aí, as tribos africanas, elas vão ter brigas entre elas, né? E aí vários chefes de tribos inimigas, chamados de sobas, né? Alguns deles vão negociar com os portugueses, com os holandeses, com os ingleses, com os franceses. Vão negociar o quê? Eu quero um território de uma tribo, de uma aldeia lá longe, certo? Então os portugueses o que é que fazem? Eu não quero a terra, eu vou lhe dar armas,
vou dar treinamento, você vai e briga lá com aquele povo. Eu quero o que você prender lá. Então, os prisioneiros dessa tribo são negociadas com os portugueses e então os portugueses passam a ter, veja, um fornecimento perene de mão de obra escrava para trazer para a América. Os espanhóis também vão trazer os escravos africanos. Os holandeses também vão para as Antilhas. Os ingleses também vão trazer para as suas colônias. Então a escravidão era algo comum, essa ideia escravocrata e escravagista, né, a partir do século XV e XVI. Então os africanos, como já estavam, depois de 100 anos, minha gente, já passou geração em geração de escravos nascidos já escravos, porque o pai e a mãe eram proprietários de um senhor, o filho daquele casal, e muitas vezes, veja a maldade de muitas pessoas. Nos engenhos, nas propriedades rurais, eles cuidavam de alguns para serem reprodutores, tanto mulheres quanto homens, não é? Então era comum um escravo ter 30, 40, 50 filhos, porque tinha várias escravas que eram colocadas para reproduzir. Então a questão ética, a questão de humanização não existia de jeito nenhum. Então, tela cheia aí, Bilipô, por favor. A gente tem aí, nesse texto, quais foram as origens, então, da escravização no Brasil. Então eu trago alguns tópicos. Aí uma pintura, né, de um navio negreiro ou um navio tumbeiro, né? Já dizia aí, Olavo Bilac, né, professora? No poema. E aí, ó, os historiadores apontam várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena. É uma situação. O tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Que 3 continentes? Europa, África e a América. Tá? Portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Foi aquilo que eu falava para vocês. Os portugueses ou os outros, né? Porque assim, quem primeiro sai na expansão comercial marítima europeia são os espanhóis e depois os portugueses. Os holandeses, franceses e ingleses, eles partem depois por questões particulares. A gente vai ter aí a Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. Não é? A Holanda também com guerras de independência na região dos Países Baixos, ou as Niderlandes. Né? E aí, como a gente conhece hoje, o Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Né? Então, você tem aí uma questão interessantíssima do ponto de vista econômico para aquela época, porque já que eles não tinham uma população ativa, o que é que vai fazer? Vai tratar da escravidão, certo? Posteriormente, ó, por muito tempo, então, nas escolas brasileiras se ensinou que o índio, professora, preste atenção, não servia como escravo por ser preguiçoso. E por isso os portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII e, portanto, o argumento não tem sentido. Agora, o que eu quero dizer aí é o seguinte, a escravização do índio brasileiro não é porque o índio era preguiçoso. O índio fugiu para o interior porque o índio não trabalhava para comércio. O índio trabalhava para o seu sustento. Era um modo de produção, ó, primitivo ou comunal. Lembra disso? A gente já viu em aulas anteriores. Isso. Então o índio, ele não eu vou trabalhar por quê? O índio não conhecia dinheiro, não conhecia comércio. Tá? Então isso é uma inverdade, né, que a gente hoje tenta buscar na história, mudar um pouco esse contexto. E no modo de produção asiático, gente, eu vou dar uma resumida já para vocês. O modo de produção asiático é aquele onde o Estado já tem Estado, um reino, um império, um faraó, por exemplo, é proprietário juridicamente das terras, porém, as terras pertencem a quem nela vive e quem nela trabalha. E aí o que é produzido, primeiro, é dado para alimentar a população e o excedente de produção, ele é então pago ao Estado pelo uso da terra. É como se você alugasse a terra ao Estado e o Estado recebesse. Então, os faraós, por exemplo, tinham grandes, né, silos de armazéns para armazenar trigos. Então, trigos, grãos, né,
era recebido na forma de pagamento de imposto. Então, onde a gente vai ter aí inicialmente esse modo de produção asiático? Ó, Egito, China, Índia, África, tá? São os continentes, né, Josi? São os continentes que vão trabalhar essas questões aí no modo de produção asiático. Eu trago de novo aí para você aí, ó, o que é. Então, no Egito, por exemplo, no tempo dos faraós, vamos notar que a parte produtiva da sociedade era composta por escravos, que eram forçados, e pelos camponeses, que também eram forçados a entregar ao Estado o que produziam. Isso é uma situação. A escravidão no Egito, ela vai ter muito pouco durante o período, por exemplo, da realeza ou monarquia. Né? São fases da história, mas eu vou deixar para a professora de história trabalhar isso com vocês depois, né? Para não misturar muito aí o juízo de vocês. Depois, ó, os escravos, como eu dizia, eram uma parcela maior, prejudicando cada vez mais o meio de produção asiático. Isso a gente está caminhando para o fim do modo de produção asiático, viu, professora? Que é uma transição. Então, quanto mais escravos, menos servos. Quanto mais servos, menos escravos. Entendeu a proporção? Certo? Então, o que vai acabar com uma produção asiático é exatamente essa questão da escravização. Certo? O Egito é um símbolo disso. Os hebreus, você aprendeu aí nas escolas dominicais e na catequese, que os hebreus passaram muito tempo escravos do Egito. Então, fatores que determinaram o fim do modo de produção asiático. Ó, propriedade de terras, fim da mão de obra servil, né? E aí começa a escravidão. Eu vou dar uma pressinha só para a gente chegar no desafio. Aqui são os fatores que determinaram, né, o fim do modo de produção asiático, principalmente o crescimento populacional e a servidão coletiva chega aí numa situação diferente. Eu vou trazer para vocês agora essas imagens só para a gente ter uma ideia. A Mesopotâmia é uma outra situação importante, né, desse ponto de vista, e eu trago como características desse modo de produção que, principalmente, ó, a propriedade das terras pertence ao Estado e não a quem nela trabalha. Nela trabalha vai ter o sustento e o sustento vai ser dividido aí com uma forma de imposto para o Estado, tá? Eu trago algumas imagens da Mesopotâmia, só para a gente lembrar da potência que era a Mesopotâmia, Egito, e o nosso desafio é o seguinte: o que aconteceu era que escravizar africanos era mais lucrativo do que escravizar indígenas, e por essa razão os europeus preferiam investir no tráfico negreiros. O que vocês diriam desse pensamento do padre Antonil? História e opulência da história do Brasil colônia. Então vamos tentar debater, né, a nossa aula, e eu passo a professora Vanessa dar um tchau para a gente. Opa, geografia e história aí interligadas, conectadas. Foi massa estar aqui com vocês. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu povo. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Vou ficar aqui pertinho da minha amiga aqui, ó. Chega batendo. Cadê?